Olá, irmãos, tudo bem? Anteriormente nós falávamos. Deixa eu me adaptar a esse programa aqui um segundo. Nós falávamos sobre a eternidade da nossa salvação garantida por aquele que nos salvou. Ela independe da nossa capacidade de nos mantermos salvos ou de mesmo alcançar a salvação. Nós não a alcançamos por nossas obras, também não conseguimos fazer a manutenção dela pelas nossas obras. A salvação ela só vai ocorrer mediante o novo nascimento, que acontece no ser humano a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador da sua vida perdida, a qual não pode ser achada. O homem não pode achar a própria vida, reconhecendo-se perdido e destinado à separação eterna de Deus. Ele aceita o seu Salvador e reconciliador com o Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dado este fato, o homem recebe a salvação, a qual erroneamente ele aprendeu que pode ser perdida. Bom, a salvação é um estado eterno e é uma posição assegurada nos céus para nós, os crentes. Porém, nem sempre a sensação emocional que se tem condiz com essa posição de fé. Deus, ele comprometeu-se com a fé que é espiritual. É diferente da fé emocional. A fé é um dom de Deus que faz o ser humano acreditar num Salvador e, por consequência, numa salvação, e por seguir-se nessa sequência, a vida eterna. Essa fé é impossível para o homem natural. O homem natural não pode ter essa fé porque ele foi desligado de Deus no pecado original de Adão. Então o homem já nasce desligado de Deus. E essa ligação ocorre no novo nascimento. Quando o homem aceita o seu Jesus como o seu Salvador, dado ao fato do Senhor Jesus ter se apresentado a ele através da pregação do Evangelho que salva, esse homem recebe a certeza que foi salvo. E essa certeza não vem dele e nem dos homens, vem do próprio Deus. Porém, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua andança de fé, muitas das vezes as emoções humanas elas vão subjugar a fé e o homem vai acreditar, vai deslocar a sua fé naquele que salva para as suas emoções. A sua fé será deslocada do seu Salvador para as suas emoções, que o fazem entender que ele está longe de Deus, por consequência pode estar perdido, pode ter perdido a salvação, e se morrer nesse estado, vai para o inferno, que coisas terríveis podem acontecer, Deus está castigando, e assim sucessivamente. Essa é a condição do homem. A sua salvação permanece assegurada por aquele que o salva, mesmo ele já não tendo mais a visão da sua salvação. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre a carne, sobre a nossa natureza carnal, humana. E a carne, ela não tem solução. A carne, ela não tem salvação. A carne, ela não pode ser salva. Não há salvação para a nossa carne. Nossa carne encontra-se num estado de completa perdição, sem habilidade, capacidade. A carne, ela luta por uma vida que ela jamais poderá ter. Uma vida que ela perdeu lá no seu pai. E a carne desesperada, ela quer subjugar o homem espiritual que nasceu de novo, encontrando aí os conflitos de consciência que o crente, o salvo, aquele que estará comigo na vida eterna, estará com o Senhor Jesus na vida eterna, se depara muitas das vezes na sua caminhada cristã, na sua caminhada de fé. Porque embora o crente tenha uma posição celestial a qual nem sempre
este é o sentimento que o homem tem. Nem sempre ele se sente assim. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 2, verso 6, conforme está aí na tela do computador. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição eterna. Deus o Pai, através do Filho, nos ressuscitou com Cristo Jesus e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição imutável. Não há obra que nos garanta esse acesso ao Pai. Não há cumprimento das leis que nos faça, que nos abra o caminho, que nos permita o acesso à eternidade, a este lugar maravilhoso. E não há descumprimento que nos tire dessa posição. Essa é a posição central do crente. Nada pode mudar isso. Mas, dado ao fato de nós ainda estarmos numa condição terrena, morando num corpo biológico, físico, condenado à morte, o qual desesperadamente luta para viver, prolongar essa perda, o homem, ele na sua condição, muitas das vezes, ele não se sente assim, porque é o resultado da carne, é o que ela quer. Ela quer enganar o crente, levar o crente ao sofrimento, iludir o crente. É as características do homem natural que ainda vive. Embora as escrituras digam, nos ensine a considerar nos mortos para o pecado, o fato é que é consideração e não literalidade. Aqui nós temos uma literalidade e Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez nos assentar nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo, quando foi salvo pelo Senhor Jesus, ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu lá como é que é. Depois voltou para a terra, para a sua condição. Aí ele diz, morrer é lucro, viver é Cristo. Eu preferia 1000 vezes estar com Cristo. Claro, ele viu o céu. Ele viu a sua posição. Ele viu esse lugar onde nós vamos estar. Com esses olhos frágeis, maldosos, corruptos. Com esses olhos ele viu o céu. Essa condição, ela é literal. Essa é a nossa posição. Literal e imutável. Mas, no momento, nós vivemos numa condição terrena, transitória, não literal, e essa condição tenta nos afastar da visão eterna. A carne, embora ela seja orientada a estar como morta, não é uma posição definida eterna. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, nós descemos as águas do batismo e consideramos essa carne morta, mas ela não morre. Ela continua viva. Nós não trocamos de corpo. João 14, eu vou para o Pai e vos prepararei morada. E eu vou voltar e buscar vocês e vou levar vocês para essa posição. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Essa é uma posição literal. O nosso estado na carne não é literal, ele é transitório. Nós vamos sair desse estado, mas muitas das vezes a carne tenta nos levar a dar uma falsa eternidade a esse estado, uma falsa durabilidade a esse estado mortal. Então nós devemos considerar a nossa carne como morta, mas ela não morre. Ela continua nos oferecendo desejos ilícitos, ela continua nos tentando, nos levando, nos convidando para caminhos errôneos. Todos os maus desejos que o homem sentia antes de aceitar Jesus como Salvador continuam nele, bem latentes e vivos. Dado a um início de relacionamento com o Senhor Jesus, a um conhecer da vida eterna, por um tempo fica sufocado esses impulsos, mas não morreram. Eles não morreram. Eles continuam ali no homem.
louco para florescerem. Você vê que você planta um alimento, você tem todo um cuidado. Você planta alface, couve, você tem todo o cuidado da bicho, da lagarta. É difícil fazer vinho com beleza e vigor, né? Agora o inso, quem planta? O mato, ninguém planta, mas vem com vigor. A gente passa veneno, aparentemente matou o mato. Que 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá lá o mato grande de novo. Sem ninguém plantar o miserento lá. Assim é a nossa carne. Você passa veneno, você passa a palavra na carne, aparentemente você matou ela, né? Agora eu não quero mais fazer essa coisa errada aí. Daqui 1 mês tá lá você, louco de desejo para fazer errado de novo. Se você contou para todo mundo, parceiro, eu tô liberto, não senti mais desejo de beber, de me alcoolizar, de olhar pornografia, de trair, de mentir, tô liberto. Daqui a pouco, infla do nada um intenso desejo por aquele erro que você, por um tempo, estava sem praticar. A carne nunca morre, irmãos. Ela deve ser considerada como morta. Mas ela não morreu. Não é literal igual aqui. Ela é pela fé, uma consideração. Vai ser literal. O último inimigo a ser vencido é a morte. Vamos ler aqui o texto, Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É uma consideração, não é uma posição literal. Assim também vós considerai-vos. Vocês não estão mortos ainda. A carne está ali, tão viva como antes de aceitarmos ao Senhor. Tão viva quanto antes de nascermos de novo. E muitas das vezes, devido aos ensinos errados, o irmão ele tem desejos errados, desejos pecaminosos, impulsos pecaminosos, e ele pensa que ele está em pecado, que ele é sujo, que ele não tem comunhão com Deus, e nada disso ocorre. O que ocorre é que o crente, o salvo, ele tem uma dupla natureza e um triplo eu. O eu consciente, o eu natural e o eu espiritual. O eu consciente é o eu que julga, que dá a sentença, o juízo. E o eu natural é o homem que não morreu, embora, como diz Romanos 6, assim também vós considerai-vos mortos. Ele deve ser considerado morto, mas ele está vivo, sugerindo. O homem natural está sempre sugerindo, faça isso. Tu vai aceitar isso? Não acredito. Aí o homem espiritual está lá, aceita que é melhor. Aceita, vai. Então o crente, ele é o único ser humano na Terra que tem uma dupla natureza e 3 eu. E é a consciência do homem agora vivificado, como diz Efésios capítulo 2, que pode julgar livremente, sem ser mais escravo do pecado. Ela tem liberdade para julgar. Então o eu espiritual, o eu consciente vai julgar o eu espiritual e o eu natural. E vai dar voz para um deles, vai dar liberdade para um deles. E isso não é fácil, porque nós fomos ensinados, a maioria dos irmãos são ensinados a matar a carne, a matar os desejos. E isso é impossível. Então o irmão, ele fica, às vezes, fazendo um ritual exterior. Porque eu não aguento mais esses desejos, eu vou ficar 21 dias jejuando, sem comer. E às vezes até acaba que adoecendo, indo tomar soro e volta, e até dá devido ao fato do organismo ter que se concentrar em viver biologicamente agora, dá até uma abafada nos sentimentos, daqui a pouco, aquela mulher do trabalho acende os seus olhos, a sua mente, o seu desejo de se imaginar com ela enquanto tem relação com a esposa, ou vice-versa, a esposa com o colega de trabalho, faculdade quando tem intimidade com o marido, os desejos ali, aqueles 21 dias como fogo de palha, quando foi sentir o calor daquele trabalho humano para matar a carne, o fogo terminou.
Essa é a carne, ela nunca morre. Embora nós devemos a considerar morta, ela está ali, viva. E dado ao fato do crente ser ensinado a matar esses desejos, ele constantemente vive uma vida, de modo geral, a cristandade, os nossos irmãos espalhados pelo globo terrestre, principalmente em países ocidentais, livres, né? Ele vive uma vida de pecados. Entre erros e acertos, muito mais erros do que acertos. Vive tendo relações extraconjugais, erotismo, avareza, amor ao dinheiro e tudo aquilo que a carne deseja, ele vai ceder em alguns aspectos. Ele vai parcialmente considerar a carne morta. E, inclusive, a carne muito ardilosa vai levar os irmãos a focar no bem que ele faz. Bah, aquele irmão ali, ele está sempre em oração, ele ajuda os necessitados e tal. A carne vai exaltar, vai usar os próprios irmãos que também estão sem uma capacidade do eu consciente de julgar corretamente, sobriamente, enquanto que no escuro dos bastidores o irmão alimenta a carne através de pornografia, de filmes, de violência, de tudo que a rede social, os aplicativos, as plataformas oferecem através do celular. Satanás entrando por esses deuses aí, que são esses aplicativos, plataformas de televisão, canais de entretenimento, tudo ali perdido, sem a habilidade de julgar, porque jamais esses impulsos deixam de acender-se no coração do homem. O Senhor Jesus diz: do coração procede todos os maus desejos. Está ali a natureza humana, é a última inimiga a ser vencida. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então agora nós temos um eu espiritual, João 3:3, importa-vos nascer de novo, e temos o eu natural. E temos o eu consciente que julga. E esse eu consciente, ele precisa ser muito bem alicerçado, ele precisa estar muito bem embasado nas escrituras para poder fazer o reto e justo julgamento. Senão, quando ele for rejeitado, injustiçado, ele vai querer pegar da espada, igual Pedro, e cortar a orelha do soldado. Senão, como diz em Lucas capítulo 9, versos 51, 2, 3, 4, 5 e 6, quando os discípulos do Senhor Jesus estão indo para Samaria e eles rejeitam a entrada deles lá, de lhes ceder uma hospedagem, eles têm que dormir na rua, por não haver um eu responsável ali capaz de fazer o justo juízo entre o eu espiritual e o eu natural, já que ainda não houve o novo nascimento. O Senhor Jesus não tinha morrido e ressuscitado e nos dado o Espírito Santo. Então eles fazem o julgamento errado, usando as escrituras. Ele cita o Reis, capítulo 1, verso 10. Quer que nós mandamos descer fogo do céu e consumir todos esses samaritanos que te trataram mal, como fez Elias? E o Senhor Jesus diz: vós errais e não sabeis de que espírito sois. Ali eles estavam no espírito humano, natural, nas emoções da carne, no homem de Adão. Eles estavam seguindo seu pai Adão, mas era normal, não havia ainda o espírito. Não tinha como eles fazer juízo, eles ainda estavam ali, em uma situação que não foram iluminados. Então essa cristandade, ela criou a dificuldade de consciência do homem sair da meninice, o homem espiritual que aceitou Jesus como Salvador, para a idade da consciência. Fazendo um paralelo, nós temos as nossas crianças que estão na inocência. Nossos filhos andam sem roupa, um na frente do outro, ali vão crescendo, eles começam a sentir vergonha, eles começam a querer se cobrir, eles começam a sair da inocência para a consciência. Oh, meus irmãos, precisamos aprender a amadurecer o eu responsável, o eu que julga, o eu que dará conta diante de Deus. E considerar a carne morta, não matá-la, que é onde por séculos os irmãos têm sido enganados.
levado a achar que conforme eles vão se relacionando cada vez mais com o Senhor Jesus, a carne morre literalmente, eles perdem os desejos naturais. Tô me olhando aqui num espelho ali, eu tô aqui ainda. Eu tô nesse corpo natural ainda, não tem como eu perder os desejos naturais. Tem como eu subjugá-los. Para isso eu preciso de um eu bem amadurecido, bem alimentado, bem alicerçado nas Escrituras. Vamos conhecer as obras da carne, então. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21 diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Aqui em orgia deveria ser gula, né? Aí eu fui procurar no dicionário, eu até abri aqui, por que tal orgia se deveria ser gula? Porque orgia, na minha ignorância, como eu sou um semi-analfabeto ou analfabeto funcional, né? Não sou letrado, eu tinha por conhecimento que orgia estava relacionado a sexo com múltiplos parceiros, algo relacionado. Então eu busquei um dicionário para me auxiliar aqui. Vamos ver o que diz o dicionário aqui. Ritual de louvor ao Deus do vinho, ó. Então aqui é uma tradução, ó, uma explicação do dicionário. Tabuísmo, suruba, relação sexual que se mantém com várias pessoas. Outra explicação, ó. Bacanal, ritual que prioriza excesso de alimento, euforia, excesso de bebidas alcoólicas, ó. Então tem também na orgia o significado de excesso, de gula, né? Aqui nesse dicionário aqui, dicionário online de português, né? Na tela, aparecendo na tela. Vamos voltar então para Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Veja, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Ajudar o próximo? Não. Amar o meu próximo, dar a vida pelo meu próximo? Não, isso não são obras da carne, isso não existe na carne. Ah, mas a gente faz isso, é comportamento aprendido. É o ambiente que gerou esse comportamento, é externo, não é interno. O mesmo homem que viu uma criança ali vendendo coisinha na sinaleira e se comoveu e chorou e deu algum dinheiro para aquela criança, é o mesmo homem que 100 metros à frente foi fechado por um motorista e começou a buzinar, fazer sinal para ele encostar, xingar ele um monte. Vocês sabiam que esse motorista acabou de perder o emprego e está com a casa para ser tomada pelo banco, ordem de despejo, que eu já participei, infelizmente, disso, de uma ordem de despejo. Eu trabalhava nessa situação que eu tinha que fazer parte no desenrolar da situação. Então o homem estava lá com a cabeça daquele tamanho e não viu que fechou o homem atrás que acabaram de fazer uma obra boa, ajudar uma criança. Todos os nossos impulsos da carne são esses. Não existe outra obra da carne. É externa, de fora para dentro, é colocada em nós, não é nossa, não nos pertence. Isso a gente aprendeu, é comportamento aprendido do cristianismo, não vem de nós. Olha os povos onde Deus não existe, onde Deus nunca foi mencionado, povos que nunca ouviram falar de Deus, olha como eles vivem: canibalismo, relações entre múltiplos parceiros, o egoísmo total. É assustador como nós vivemos numa cultura externa judaica cristã. A gente acaba que copiando esse comportamento e achando que é nosso, recebendo emoções externas, mas é mentira. Toda a nossa carne, você e eu, a nossa carne, herança do nosso pai, Paulo, João, Bergamoto, Leofênico, sei lá o nome do seu pai, seu avô, seu bisavô, o que você herdou deles é
imoralidade. Isso que você herdou dos seus pais. Imoralidade sexual. Você é impuro sexualmente. Você nasceu impuro. Se você se vê de outra forma, existe um perigo aí do vídeo anterior não ter sentido para você. Você não tem encontrado ou sido encontrado pelo Salvador. A primeira reação ao sermos levados pelo Salvador diante dele é a vergonha. É nos cobrirmos e reconhecermos que estamos nu perante ele. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Todo homem é impuro sexualmente. Todo homem, do ocidente ao oriente, do leste ao oeste, do norte ao sul, todo homem é impuro. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Ah, mas eu casei, sou fiel à minha esposa, tal, não sei o que. É mentira. Todo mundo é impuro. Você apenas exteriormente, nós nos habituamos a hábitos que não nos pertencem quando não fomos salvos ainda. Hábitos de Deus, que o nosso exterior se habituou. Mas os pensamentos, como são os pensamentos? Ah, se o exterior não nos cobrasse esse comportamento, como agiríamos? Lá num deserto, só você, homem, você, mulher, com outros dois parceiros, parceira lá, sem ninguém nunca saber. Essa moralidade é falsa. A carne não presta, é só isso que a carne produz. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia ou glutonaria. Não há outra coisa que a carne possa produzir que não as suas obras. Eu não consegui ainda ver um pé de laranja produzir abacate. Ainda não deu. Não cheguei nesse pomar ainda. A carne só produz isso. Esse é você e eu. Se você ainda não se viu aí, provavelmente você é aquele fariseu que sobe ao monte e bate no peito: eu jejuo 3 dias por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, e desce sentindo-se justificado. Oh, glória, eu sou bom. Que é o que o sistema judaico-cristão impregnou na mente, na consciência, no eu que julga das pessoas. Você ainda não se viu como aquele pecador que nem coragem tem de olhar para Deus. Eu sou pecador. Como Pedro, que se atirou aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, porque eu sou pecador. Esses somos nós na carne. E como nós, depois que nós recebemos a salvação desse homem, Senhor Jesus veio nos salvar desse homem, Adão e sua origem, até chegar a nós, que produz o quê? Imoralidade sexual, libertinagem, discórdia. Não há outra produção para esse pé. Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a ressurreição dos mortos, ele fala que uma semente, ao ser jogada, vai produzir uma grande árvore, segundo o seu fruto. A semente é de quê? De laranja? Laranjeira. Essa semente aqui, mortal de Adão, ela só pode produzir ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções. Olha a divisão de igrejas, dissensões. Eu sou da igreja A, eu sou da igreja acolá. Facções, egoísmo, eu não quero andar com aqueles irmãos. Você está incluído em tudo isso aí, ira, gula, só isso que nós podemos produzir. Qualquer coisa que saia do homem natural é isso aí. No mais, é comportamento aprendido, é exterior, não veio de dentro de você, veio de fora. Você ouviu e abraçou aquilo, você nasceu ouvindo aquilo ali, mas lá dentro os impulsos contrariam. Você cresceu ouvindo ser fiel, mulher, um marido só e tal, cultura judaico-cristã, monoteísta, um casamento, uma só esposa, um só marido, ajudar as pessoas, mas se não postar no Facebook ajuda, não vale. Se não tirar foto para os outros ver, não vale. É tudo mentira. Tudo mentira. É isso que é o homem.
O homem natural, ele é isso aqui. Aí nós aceitamos Jesus como Salvador. Esse homem aqui, ele se torna sem domínio mais sobre nós. Mas não morto. Ele continua ali querendo domínio. Ele não quer perder a casa. Porque não é a carne, literalmente, que faz as coisas. É esse homem dentro dessa carne. Ele não quer perder a casa dele. Ele fica ali lutando. O que diz em Gálatas? Vamos continuar aqui o texto. Gálatas 22. Mas o fruto do Espírito é amor, de dentro para fora. Não amor de Hollywood, externo. Não um condicionamento. Pegar o animal violento, que mata outros para comer, um predador por natureza, cachorro que tem relação com várias cadelas, cadela no cio que tem relação com vários cachorros, pegaram o animal ali, horrível, que só produz as maldades que nós lemos ali, a sua natureza, e o adestraram. Adestraram ele, deixaram ele mais bonito, polido, mas continua sendo o mesmo animal. Mesmo animal. Mesmo. Não se pode matar esse animal. Ele está ali adestrado. Mas uma hora o impulso grita um pouco mais forte, recebeu um pouco mais de alimento, e ele rompe aquele adestramento e tem lá, de dentro de si, a sua verdadeira natureza exposta. Vamos lá para os frutos do Espírito, então, amados irmãos. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós não produzimos isso. Quantos de nós às vezes nos gloriamos, né? Bah, eu tive uma fé lá que ia pegar aquele serviço e peguei, nossa. Orei pelo fulano, ele foi curado, uau. Ai, ajudei tantas pessoas já. Gente, isso não é nosso. A não ser que externo. Resultado de um adestramento. A glória de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Isso é dele. É a natureza dele em nós. A natureza do Santo dos Santos. Contrário, totalmente oposta à natureza de Adão. Em nós gerando esses frutos. Nós acharmos que vamos condicionar a carne, vamos matá-la, que ela só vai sentir desejos bons, nós não aprendemos nada ainda sobre o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas concupiscências. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, se eu consigo melhorar. Aí, agora sim. Acho que não ajudou muito, vamos ver. Não estou conseguindo ler. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. O nosso eu responsável, ele vai decidir quais impulsos escolher. Uma fechada no trânsito lá. A carne sugerindo e o espírito compaixão. O eu responsável limpo pela palavra,
vai ter autonomia de escolher. Se você dá letras para uma criança, se você educa ela, se você alfabetiza ela, você dá autonomia para ela tomar as escolhas certas. Se você municia um funcionário, capacita, treina, dá um EPI adequado, você dá autonomia para ele. A palavra de Deus dá autonomia para o nosso eu responsável. Mas a carne está ali. Nunca morreu. Nunca perdeu um pouquinho da sua má natureza. Nunca se tornou 1 centímetro melhorada. Continua sendo a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso precisamos de conhecimento para entender a diferença de salvação, que é imerecida, que é imperdível, não se pode conquistar pelas obras da carne, mesmo que essas sejam de uma forma externa aparentemente boas, mas o interno continua sendo a mesma coisa, a natureza é a mesma. Não se pode alcançar a salvação por obras, também não se pode perdê-la por obras. A nossa posição é essa, de Efésios, é aqui que estaremos, ó. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Aqui nós estamos para sempre, nunca mais sairemos daqui. Assim que nos mudarmos desse tabernáculo, dessa casa terrestre, entraremos no nosso novo corpo e partiremos para acá, ou aqui. Deus nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Aqui nós estamos. O Senhor Jesus orou na oração sacerdotal de João capítulo 17. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Romanos 6:11. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado. Isso vai do meu eu responsável alimentar mais o homem espiritual, municiá-lo, prepará-lo, capacitá-lo. Ouvindo a Bíblia diariamente através de áudios, pregações, a Bíblia narrada, nos afastando dos venenos, do entretenimento, das redes sociais, daquilo que alimenta o homem natural. E lhe dá munição para ele ser o que ele é, não pode ser outra coisa. Rega a plantinha venenosa, dá adubo para ela, só vai colher espinhos e abrolhos, problemas. Isso é uma questão de comunhão, de como andar com o Senhor. Mas aqui o objetivo desse vídeo foi nos levar a uma reflexão que a salvação não condiciona a nossa carne a progressivamente ir morrendo até que ela deseje as coisas boas. Ela continuará sendo sempre a mesma carne até o último respiro. 90, 80, 101 anos. No último suspiro ela terá ainda a mesma entranhada natureza ruim, os mesmos maus desejos. Fui no hospital visitar, no leito da morte, de pessoas com 80, 90 anos. Mesma maldade, a mesma frieza ali. Praguejando a Deus até, inclusive. Então, irmãos, se inscreva aí no canal, toque no sininho, você que quer entender mais sobre a diferença da salvação e comunhão com o Senhor. Nascemos de novo, fomos colocados na posição celestial. De lá nunca mais sairemos, mas continuamos vivendo nessa carne ainda. E nós devemos considerá-la morta. E quanto mais isso acontece, mais desfrutamos dos frutos do Espírito. Por que tem pessoas que não é alegre? Não tem alegria, não tem paz, não tem contentamento, está sempre vazia, porque não desfruta do Espírito, dos frutos do Espírito. Comunhão, está relacionada à comunhão, não à salvação. Um crente que desfruta mais do Espírito ou que peca mais, continua sendo crente, independente em que condição ele anda. Uma condição vergonhosa para o nome de Deus ou numa condição que honra o nome de Deus. Ele continua estando nessa posição aqui, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele e com ele nos fez assentar. Ele continua sentado lá. Mesmo sendo vergonha para aquele reino, ele continua sentado lá. Não pode ser de lá. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos.
na graça do nosso Senhor Jesus.